Ei, você! Você mesmo. Você viu que as pessoas estão falando mal de você pelas costas? E aí, vai fazer o quê? Olha, é o seguinte, se você ainda se importa com o que as pessoas falam de você, tudo bem, é normal, mas não é legal. Então nesse vídeo a gente vai resolver isso aí da maneira mais prática possível. Eu sou o Rodrigo e bem-vindo à Academia do Carisma, o canal que te ensina a ser uma pessoa mais carismática sem deixar de ser você mesmo e sem passar vergonha. Se inscreve no canal. Parte 1. Por que você se importa tanto? Bom, para começar, antes de querer resolver esse problema, a gente tem que entender o porquê disso, porque senão tu ainda vai cometer os mesmos erros. Existem dois motivos pelo qual a gente se importa tanto assim de maneira exagerada pela opinião dos outros. Um deles é natural e saudável, o outro é tóxico. Primeiro de tudo, para de se culpar tanto. Você não é um personagem de filme que não liga pra nada. Entenda, se importar com a opinião dos outros é natural. Faz sentido evolutivamente falando. Se importar com a opinião dos outros ajudou a nossa espécie a sobreviver. O ser humano é um animal. Se você não sabe disso, é bom que você saiba. O ser humano é um animal social e faz sentido a gente se importar com a opinião dos outros. Imagina na época das cavernas. Você tá num grupo de nômades e de repente o grupo começa a falar mal de você, começa a te cortar e eventualmente te exclui. O que vai acontecer? Primeiro, você vai ficar sozinho, largado. Segundo, predadores, leões, cobras, crocodilos, a lista vai. Iam te caçar. E terceiro, você ia passar o inverno sem abrigo, sem comida, e ia morrer congelado ou de fome. Se você tivesse um grupo, você teria pessoas que te ajudariam a sobreviver. Então, a tendência foi você sempre evitar ser excluído do grupo, porque era literalmente morte. Morte certa, você não ia sobreviver na savana africana sem um grupo. A menos que você fosse o Guts ou o Levi Ackerman. Ei, a propósito, eu já fiz um vídeo do Levi Ackerman ensinando como você deve ser um pouco arrogante com pessoas que não te respeitam. Olha aqui em cima ali. Você assiste depois de ver esse vídeo. Vai te ajudar bastante. Ei, amiguinho, mas preste atenção. Você não tá mais na savana africana com caçadores-coletores. Se as pessoas falarem mal de você, você não vai ser largado numa savana africana cheia de leões, hipopótamos, crocodilos, titãs, gnomos armados com AK-47.50. Não. Então por que você sente tanto medo? Porque o teu cérebro instintivo não diferencia isso. Ele só pensa: grupo me rejeita, perigo, morte, sinta medo para evitar morte. Ponto. Ele é bem prático. Acontece que o nosso cérebro ele é dividido em várias regiões e as regiões responsáveis pelo raciocínio lógico não estão tão interligadas assim com a parte mais instintiva que te gera mais emoções de luta e fuga, que seria a amígdala. Eles se comunicam entre si, mas às vezes ele não sabe diferenciar exatamente o que é um perigo instintivo, aquele que a gente herdou dos nossos ancestrais, e o que é realmente um perigo que merece nossa atenção. Nesse caso, você só sente medo das pessoas falarem mal de você, você se sente perdido, você se sente com aquela sensação de agonia, porque o teu cérebro instintivo não sabe diferenciar se você vai ser largado na savana africana com caçadores-coletores ou se no máximo vão falar mal de você e vão esquecer depois. Então, primeiro de tudo, amigo, relaxa. Esse medo é normal. Não se engane vendo filmes e séries com personagens que não ligam pra nada, porque isso não existe. Até os caras, entre aspas, mais fodas, sentem medo da rejeição, porque a gente vive em grupos até hoje. Somos animais, nunca esqueça disso. E isso é uma coisa muito boa e saudável pra sociedade. Imagina se ninguém ligasse pra opinião de absolutamente ninguém. Ia ser o GTA, ia ser GTA San Andreas cheio de mod. Ia ter gente andando pelada na rua, ia ter gente fazendo o que quisesse, ia ter gente cantando alto pra caramba em fila de supermercado, ia ser um caos, meu amigo. Porque se a gente não se importasse com a opinião dos outros, ia entrar em colapso. Então isso aqui é legal, é tudo bem, tá ótimo. Tá bom, mas temos um motivo real pelo qual você é culpado e você tem a responsabilidade de mudar, pelo qual você se importa tanto. Parte 2. Você se importa com uma opinião inútil dos outros. Primeiro problema, e já vou ser bem direto com você: baixa autoestima. O grande problema é que você se importa com a opinião dos outros porque você tem baixa autoestima, ou pelo menos algum tipo de problema com a autoestima. Como assim, Rodrigo? Para isso, vamos explicar o que significa autoestima. A palavra meio que autoexplicativa. Autoestima. A estima que você tem de si próprio, ou seja, como você se vê e talvez como você se enxerga num ponto de vista positivo. Quem tem baixa autoestima busca validação dos outros porque não confia na própria visão de si.
Um exemplo bem idiota, mas vai ficar bem claro. Imagina que você tem uma BMW. Eu gostaria também de ter uma. Um dia a gente vai ter. Calma, nosso dia vai chegar. Mas imagina que você não sabe se ela é uma BMW de verdade. Mas ela é uma BMW. É uma BMW, tá com o símbolo da BMW lá. Todo mundo sabe que isso é uma BMW. Mas você tá sempre perguntando pras pessoas: e amigo, você acha que isso aqui é uma BMW mesmo? É, cara, isso é uma BMW. Aí o outro cara chega e fala: não, isso é uma BMW falsa da China. Não é BMW não. E você fica: meu Deus, caramba. Você fica hiperventilando, você, não sei. Pessoa, isso aqui é uma BMW? É. Ufa, é uma BMW. Você tá sempre buscando a aprovação dos outros porque você não tem certeza se isso é uma BMW ou não. Só que troca a BMW por qualquer qualidade positiva sua. Por exemplo, imagina uma mulher muito bonita. Tipo, a maioria das pessoas quando chega nela comentam que ela é uma pessoa bonita. Ou seja, podemos dizer que ela é objetivamente bonita, matematicamente até. Mas por algum motivo, ela tem baixa autoestima. Na cabeça dela, ela não se acha bonita. E as amigas vivem elogiando ela. Ela recebe olhares por onde passa. Então algo externo está meio que confirmando a maior insegurança dela, a dúvida. Mas por algum motivo, tem um grupo de mulheres invejosas que vê ela brilhando. E elas começam a falar tanto meio que pela frente e pelas costas: nossa, ela é feia, ela parece artificial, ela tem cara de superficial, ela usa quilos de maquiagem que até o Pablo Escobar ia ter inveja de tanto pó. Se essa fofoca chegasse nos ouvidos dessa mulher, ela ia se sentir um lixo, pensando: meu Deus, eu sou horrível, minha aparência é falsa, artificial. Para tudo e pensa. Nesse exemplo, ela só se importou com a opinião dos outros porque ela sempre buscou validação nos outros. Isso é sinal de baixa autoestima. Quando você está sempre querendo a opinião dos outros, quando você sempre não tem certeza sobre você mesmo, naturalmente, qualquer coisa externa, seja positiva ou negativa, vai te afetar. Uma pessoa que parou um pouco a vida dela e parou para desenvolver a autoestima dela, seja na aparência, personalidade, carisma, hobbies, não sei, cada um tem seus cada quais. Uma pessoa que pelo menos parou para desenvolver um pouco disso, ela não vai se importar tanto quanto uma pessoa com baixa autoestima. Ou seja, tanto elogios não vão afetar ela, nem críticas, porque ela já sabe exatamente o que ela é. Ou seja, elogios ou críticas, nesse caso, não vai mudar nada, porque ela sabe da verdade, e a verdade é só uma. Imagina, sei lá, o Light Yagami de Death Note sendo chamado de burro. Você acha que ele ia se importar? Não porque ele é frio ou coisa do tipo, mas ele sabe que é inteligente. Ele objetivamente é inteligente pra caramba. Então se alguém chamar ele de burro, não faz sentido. É provável que ele até ria, porque é uma coisa tão óbvia pra ele que não faz sentido ele se importar. Como melhorar a sua autoestima? Bom, existem casos e casos, não vamos nos iludir. Tem certas pessoas que têm problemas crônicos de autoestima que precisam de um acompanhamento com um profissional, um psicólogo. Eu, Rodrigo, valorizo pra caramba o trabalho do psicólogo, principalmente aqueles que têm base científica por trás. Então, se possível, se tiver no seu orçamento, busque um psicólogo, você não vai se arrepender. Mas, caso você também queira fazer algum exercício hoje para melhorar, eu vou te trazer uma coisa que eu fiz e eu apliquei em muitos alunos meus e também já vi pesquisas científicas falando sobre isso. Eu peguei esse exemplo do Rafael Bezerra, do canal Psicologia dos Animes. Abraço, Rafael. Aprenda coisas novas e, de preferência, coisas difíceis. Psicologia e neurociência para você aumentar sua autoestima. Primeiro, você precisa fazer coisas difíceis e estimáveis. Dificilmente você vai ter uma boa autoestima se não fizer coisas na qual você tenha orgulho. É por isso que a nossa autoestima diminui quando ficamos imersos nas redes sociais ou quando não fazemos nada, porque sabemos que isso não é difícil ou estimável pra gente. E a segunda coisa é a mais difícil. Você precisa fazer algo difícil e estimável, mas sem divulgar para as outras pessoas. Por que isso? Acontece que se você faz algo e mostra para as pessoas, você acaba substituindo a validação interna pela validação externa. Você joga sua satisfação para os outros aprovarem, o que vai contrário à autoestima, que é se sentir bem com sua própria validação. Aprenda um hobby novo, faça alguma coisa nova, faça um esporte novo, uma forma de arte nova. Rodrigo, como assim? Por que isso vai melhorar minha autoestima? Primeiro, porque você vai estar fazendo alguma coisa que nem todo mundo faz. Se você pega um violão e aprende a tocar, Rodrigo, mas milhares de pessoas tocam violão. Tá, mas nem todo mundo toca. Você tá fazendo alguma coisa diferente. Você aprendeu alguma coisa difícil do zero ao avançado, então isso faz parte da sua autoestima também. Porque você começa a se ver como capaz.
Você tem coisas práticas e reais para basear sua autoestima. Quando eu era mais novo, minha autoestima era horrível. Eu não era bonito, eu era magro demais, eu não sabia conversar com as pessoas, eu era tímido, introvertido. Então uma coisa que eu fiz foi aprender um monte de coisa diferente e ficar bom em um monte de coisa para basear minha autoestima em coisas reais. Ao longo dos anos eu aprendi jiu-jitsu, surf, desenho, violão, futebol, línguas. Obviamente não foi tudo de uma vez, foi coisa de anos, claro. E nem todos esses hobbies eu faço ainda hoje em dia, mas eu te garanto, só de me desafiar e aprender coisas novas, a minha autoestima melhorou bastante. Rodrigo, o que isso tem a ver com as pessoas falarem mal de mim pelas costas? Absolutamente tudo. Se você começa a gostar de si mesmo e se você começa a construir a sua autoestima, em vez de basear em coisas fixas como aparência ou que seja dinheiro, você está construindo alguma coisa baseado em coisas reais. Você se esforçou e aprendeu. Ponto. Parte 3. Senso de importância exagerado. Você não é um famoso. O próximo problema é o seu ego inflado. Agora vamos pro ponto que você tem 100% de controle e não faz nada a respeito. O teu senso de importância exagerado. Amigo, a real é que você não é um famoso. Você acha que tá todo mundo falando mal de você o tempo todo? Ou que você realmente vai tirar o som das pessoas para falarem mal de você? Não é assim. O que acontece é que a maioria das pessoas simplesmente estão projetando projeções pessoais em você. Rodrigo, como assim projeções pessoais? O que é isso? Projeção pessoal é quando alguém joga as próprias inseguranças, medos ou frustrações em você como se fosse um espelho. É como se a pessoa olhasse pra você e visse o que ela mais odeia em si mesmo. E aí te critica pra se sentir melhor. Exemplo prático, isso aqui eu já vi. Há muitos anos atrás, antes de eu começar a frequentar academias, eu conheci um cara e ele odiava academia. Mas o motivo que ele odiava academia era meio diferente do que você normalmente espera. Ele falou um negócio assim: cara, eu odeio aquele ambiente de academia, todo mundo lá fica se achando, fica tirando foto, fica se julgando, um bando de egocêntrico. Nossa, eu odeio, olha pra cara deles, eles estão lá se achando. Isso é o exemplo de uma projeção de insegurança dele. Na real, 99% das pessoas que estão na academia só estão treinando, ouvindo música e focando nelas mesmas. Talvez 1 ou 2 ou 3 desocupados sejam assim, mas a maioria não tá nem aí, a maioria tem conta pra pagar, tem problema pra resolver. Por que ele vai ficar na academia se achando? Não faz sentido. Exemplo 2, volta naquele exemplo da mulher bonita. Provavelmente, esse grupo em específico que começou a criticar a aparência dela são pessoas que provavelmente têm insegurança com a própria aparência. Daí, quando apareceu uma mulher muito bonita, elas não souberam lidar muito bem com isso. A insegurança bateu. E como é que elas fazem? Elas projetam coisas que elas não gostariam de sentir. Ou seja, é artificial, ela é superficial, ela é bonita, mas ela não presta, ela é superficial. Isso não é verdade? Isso simplesmente foi uma projeção pessoal. Outro exemplo, olha esse comentário aqui que eu recebi, cara. Eu recebo às vezes uns comentários assim, a maioria eu nem leio, mas eu vou trazer isso aqui pra gente dar uma estudada, pra te ajudar. O quê? Sem nenhuma experiência de vida, querendo ensinar isso. KKKKKK. Esse comentário foi muito tranquilo, eu já recebi muito piores, mas o intuito é analisar, então vamos lá. Esse cara não atacou os meus argumentos, ele não disse que eu estava errado no meu vídeo por X, Y ou Z. Ele simplesmente disse que eu não tenho experiência pra ensinar, talvez pela minha cara de adolescente, mas eu sou mais velho do que parece. Mesmo assim, o que isso significa? Ele provavelmente não aceita ser ensinado por alguém mais novo que ele, e talvez os meus argumentos tenham feito sentido, porque senão ele não teria falado isso, ele teria atacado os meus argumentos. O que isso significa? Isso é uma projeção de insegurança, provavelmente em relação à própria inteligência. Tipo, eu já sou mais velho, eu não aceito conselho de mais novos, mesmo que eles estejam certos, mesmo que eles sejam verdade, eu não aceito. Nesse caso, não faz sentido você se importar com algum tipo de ataque assim, porque não é baseado na realidade, é uma projeção pessoal de alguma insegurança. Mais um aqui, só pra gente encerrar. Esse aqui foi muito comédia. Uma das coisas que detona o seu carisma é essa tua cara de playboy bundão. Cara... Ok, chega num ponto que você tem que fazer o que eu acabei de falar, tipo rir, cara. É tão zoado, é tão engraçado que não tem o que fazer. Como é que tu responde uma coisa dessa? Então, também tenta levar um pouco mais leve esses ataques que tu sofre, ou se alguém fala mal de você, ri, cara. Fica que nem um Thorfinn lá, deitado, relaxando.
Uma pessoa verdadeiramente carismática é agradável. Tipo, essa leveza que você tem que trazer no teu carisma ajuda muito nas tuas interações sociais. Uma pessoa que não se estressa com esse tipo de coisa, que tá sempre relaxada, que tem meio que, entre aspas, muitas aspas, uma vibe boa, leve. Isso é o que uma pessoa carismática tem. Olha, e outra coisa, se tu já for uma pessoa inteligente, sim, inteligente mesmo, e adicionar carisma no meio, você vai virar um fucking protagonista. É sério. Por quê? Uma pessoa carismática é respeitada em qualquer lugar que ela vai. Quando fala, todo mundo para escutar. A presença dela é desejada. Você vai ter mais oportunidades financeiras, porque pessoas carismáticas conseguem cargos melhores, conexões importantes com pessoas importantes. A tua vida amorosa vai melhorar muito. Ora, quem é que não gosta de se relacionar com uma pessoa carismática? Você vai conhecer pessoas novas e interessantes e você vai estar upando uma habilidade extremamente útil que nem na escola, nem na faculdade nunca nos ensinaram, mas literalmente toda grande figura histórica, além de inteligente, eram carismáticos. E se você quer todos esses benefícios, eu quero te convidar para a Academia do Carisma, que é o meu treinamento de carisma. É um treinamento de 7 semanas que te ensina do básico ao avançado como ser uma pessoa carismática, ensinando todas as áreas da comunicação humana. Desde como conversar com pessoas, como causar uma excelente primeira impressão, como sempre ter assunto, como utilizar a tua linguagem corporal para melhorar a tua imagem, como convencer as pessoas das suas ideias, até mesmo como liderar grupos. E vários módulos extras e masterclass, você vai gostar muito. Tudo isso por um preço, sinceramente, extremamente acessível e até injusto pelo tanto que a gente entrega. Então, se tu quer ser uma pessoa carismática e tá cansado de ser tímido, eu te convido a clicar no link da descrição e fazer parte. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo personagens para eu fazer análise e até a próxima. Tchau!